Que vocês querem mesmo que eu veja isto? Eu não vou ver 1h43 disto seguramente, até porque esta mulher... Vocês não sabem aproveitar e fazer amor sem engravidarem, é com vocês. A questão... Mas estás a pôr palavras na minha boca porquê? Explica melhor o teu raciocínio para ver se eu entendo, que eu estou com dificuldade em acompanhar. Pois, nota-se. Sim, diz. Eu acho que tu és mais feminista do que aquilo que aparentas. Mais uma pessoa aqui defendes a tantos dizer o direitos. que é que eu sou. Sim, eu compreendo. Vocês não querem que a mulher que seja livre, vocês querem que a mulher seja aquilo que vocês querem que ela seja. Até agora tu ainda não disseste uma coisa que o feminismo tenha feito e estamos em 5 minutos. Pessoas, genuinamente, pessoas que dizem dissestes não deviam ter espaço mediático. Conversa. É isso? Miséria, tem miséria, peço desculpa, Então, não Só que tem é razão, assim, quem agora, está a passar agora fome em África é só lançar uma bomba. Os coitadinhos estão na miséria. Qual mulher? Nunca Esta pensei gaja? ter feministas Por amor de a Deus. falar contra comunidades marginalizadas, a falar contra os pobres. Acabou de dizer que os ricos podem ter filhos e os pobres não. Não acabei de dizer, Feio. não. Certo? Eu tenho de aceitar que toda a gente. As coisas de vir com esse risinho, porque é verdade. Eu nenhum momento vou ser vai sempre estantificar. Ela é. Mas eu não estou a dizer que é. Mas São dois extremos opostos de uma guerra infinita. O nome é Hugo. Gosto dos preferidos a o capitalizar meu isto. nome é Andreia de Sousa Viegas. No fim de passar por 3 cursos superiores, acabei por encontrar a minha satisfação enquanto dona de casa. Tendo isso em Ok, passou, mas acabou-os? Essa é a pergunta. Acabou os cursos superiores? conta, decidi vir aqui hoje para podermos ter um debate, espero que pronto. saudável, que traga muita consciencialização para o público. Então estou aqui hoje enquanto conservadora para debater com 20 feministas. Então a minha primeira afirmação é que o feminismo já venceu a luta pela igualdade e tornou-se uma máquina degenerada de privilégios femininos. Andreia. Prazer, Rita. Eu sou anti qualquer tipo de ideologia. E estou-vos a dizer isto porque, a partir Começa logo bem. Então não tens ideias, é isso? do momento em que Sou o anti-ideias. antifeminismo se torna Ok. uma série de ideias prontas, eu também sou altamente contrária a ele. Então, Portanto, é uma gaja que está sempre contra a corrente. Tipo, não é capaz de admitir que as ideias dela casam com certos movimentos. É só, tipo, eu tenho que ser sempre diferente dos outros todos. E é por isso... eu acho que estas pessoas são literalmente o espelho da sociedade. Estes novos influencers de debitar parvoices são o espelho da sociedade porque são a voz da revolta de pessoas que não têm instrução suficiente para elas próprias falarem sobre os assuntos. Ou seja, são pessoas com muito pouca profundidade, não abordam os temas de forma séria e a única coisa que sabem dizer é isto é assim porque... Isto é a voz destas pessoas. eu recuso desde cara logo movimentos É lá, então, houve aqui um pico de tensão. como o movimento Trade Wife. Tendo isto em conta, eu consigo reconhecer coisas importantes que o feminismo alcançou. Eu acho que ele nasceu para corrigir desigualdades que eram reais. Coisas como o acesso ao voto, o acesso à educação, propriedade, trabalho, até participação pública em si. O que eu acredito é que no Ocidente atual, incluindo em Portugal, essas batalhas fundamentais já foram vencidas. Portanto, se o feminismo continuar a agir como se elas não foram vencidas, sendo que elas já foram, está só à procura de privilégios institucionais. Simone de Beauvoir dizia que as primeiras a serem atacadas quando há uma crise, seja ela financeira, social, de qualquer tipo, são as mulheres, porque os seus direitos nunca estão realmente garantidos. E enquanto nós acharmos que eles já estão totalmente conquistados, vamos ficar sentadas a olhar e de repente coisas como fundamentais como o direito ao aborto, o direito a votar, o direito a ter independência, seja ela social, financeira, a de trabalhar ou até de escolher ficar em casa a cuidar dos filhos, toda essa independência e liberdade que foi conquistada pode ser novamente pode-nos ser retirada e portanto essa estabilidade de achar que já foi tudo conquistado é ilusória e todas as conquistas vieram de um lugar de revolução, de insatisfação e nós, enquanto estivermos nesse lugar de inquietação e de constante busca por uma vida melhor para toda a gente, porque o feminismo não quer superioridade em relação aos homens, essa ideia não é real, portanto a luta feminista não é isolada, ela é associada a muitas outras coisas. Sim, estamos a falar de feminismo interseccional já aqui, mais à frente vamos também falar sobre o direito ao aborto, então vamos deixar isso para depois. Achei interessante começares por citar Simone de Beauvoir e por dizer que tu acreditas na liberdade de escolha. Então tu defendes a minha escolha enquanto mulher de ficar em casa. Eu escolho eu defendo enquanto for uma escolha, não quando for uma... Ok, então quando Simone de Beauvoir numa entrevista diz que não podemos nunca dar o direito à mulher de escolher, porque se lhe dermos esse direito ela vai escolher ficar em casa, tu discordas da feminista que introduziste o tema inteiro.
O feminismo sofreu bastantes alterações e Sim, mas eu não- estou só a falar da Simone de Beauvoir, que foi Sim. aquela que tu trouxeste para começar o argumento. que é Trouxeste, controversa, mas não consigo. Desculpem pessoas que fazem isto, não consigo. mas que neste assunto Mas não prenda a defende falar. que as mulheres são o primeiro sexo a ser alvo de algum... Discordas dela quando ela diz que a mulher não pode ter a escolha de estar em casa. Discordo. Então, mesmo que eu seja financeiramente dependente do meu marido, é um direito que me assiste. Certo. Se houver escolha. Se isso não for... Como é que tu defines escolha? Escolha de poder ter a oportunidade de trabalhar se quiser. E escolha é não ser o homem a definir o que é que ela vai fazer, porque ele acha que deve ser ele o provider ou deve ser ele a tomar as decisões Claro. da casa. O que eu não acho que é verdadeiro é que o feminismo defenda aquilo que o estás a defender neste momento. Então imagina, por exemplo, eu trago-te aqui Valentina Marcelino. Ela deu uma entrevista agora há pouco tempo sobre o enriquecimento ilícito para a corrupção. Uma história muito engraçada. Ela fala. No meio disto tudo... Nem percebi vem qual é que aqui foi a questão aos argumentação aqui. Ou seja, ela confirmou o que a Mida tinha dito. A Mida disse sim, sou contra. Qual é a questão? Eu não tenho que pensar igual a uma pessoa só porque ela foi fundadora do movimento no qual eu me insiro. E é verdade. Não tenho que concordar com tudo o que a pessoa disse. as declarações de Passos Coelho quanto à família. E eu estou a Passos trazer Coelho. isto porque isto é uma ex-deputada do PSD. É uma feminista super moderada naquilo que é o espectro político em Portugal e ela diz o seguinte: é evidente que as mulheres podem ficar em casa se assim quiserem, mas desaconselho vivamente que o façam. Tu dirias que subscreves? Não acho que ninguém deve desaconselhar desde que a pessoa esteja ciente de que é uma escolha. E uma escolha não tem só a ver com a pessoa, tem a ver com o seu contexto, com tudo o que a rodeia. Eu acho perfeito, porque isto é o ponto em que nós percebemos que aquela que é a predisposição que a maioria das pessoas tem para o feminismo vai-se alterar muito daquilo que é a visão dos políticos, até moderados, que nós temos no nosso país. Então, tu, enquanto feminista, já estás ali mais numa ala liberal do feminismo, já estás numa posição muito mais próxima da minha do que da própria Simone de Beauvoir. Mas andando para a frente, ela depois diz o seguinte: ou seja, Eu não a mulher percebo o que é tem que isto tem. Ela só citou Simone de Beauvoir, não é tipo uma fã. Parece que é tem que ser um espelho. A Mida tem que ser um espelho da Simone de Beauvoir. E não foi isso que ela disse. Ela só citou num ponto. de ser absolutamente tal como o homem, o ser humano tem de ser economicamente independente. Esta é uma das coisas que me faz confusão, porque quase todas as feministas defendem que a independência financeira... Isto parece quase uma tese. Isto não é um debate. Ela está só a ler folhas, bro. Ela não está... Isto parece uma tese. Parece que está a fazer uma apresentação de um trabalho. Com pessoas a assistir. é uma necessidade para ser uma mulher livre. A partir do momento que tu defendes isto, torna-se inconcebível que uma mulher dona de casa possa ser livre. Não, ela pode ter a sua independência financeira conquistada numa vida, por exemplo, anteriormente, como tu ouvi que tiveste 3 cursos superiores e que a dada altura decidiste ficar em casa ou Não, ter eu um... passei por 3 cursos superiores. Então, eu comecei um, não gostei, fui para outro, comecei... Ou seja, ela corrigiu, ainda bem que... Ela disse, tiveste 3 cursos superiores, como se ela tivesse finalizado, não finalizou Não nenhum. gostei, não estava satisfeita naquilo que eu andava à procura e encontrei a minha satisfação. Pronto, já se percebeu que esta pessoa é uma interna insatisfeita. E por isso é que também não se consegue rever em nenhum movimento, nem nenhuma ideologia. Porque é uma pessoa que tem que estar sempre insatisfeita com tudo. Já percebemos. E lhe dá jeito falar para a multidão de jovens chateados, porque convenhamos, não são mulheres que estão a ver esta mulher. São homens. Homens chateados. Noutro sítio, Certo. eu não tenho qualquer tipo de Super moderada esta gaja, Gonçalo. Sem curso. dúvida. Efetivamente, como se Mas tens que me dizer qual é que é o teu conceito de moderado. tem uma carreira nas redes sociais que não estava nos meus planos, a minha pergunta muito diretamente é: neste momento eu dependo financeiramente do meu homem, mas tu achas que eu sou livre para o fazer? Eu acho que se tiverem os dois de acordo está tudo certo. Agora, quando tu quiseres sair já é mais difícil. O que é Quando que interessa se ela tem 25 anos ou não? O que é que isso é relevante? não tem liberdade financeira, não é real, não é a liberdade real. Mas não acreditas que o nosso país nos protege nesse tipo de situações? Não. Achas que devia proteger mais? Acho que devia proteger. Tens alguma sugestão? Haver mais instituições de apoio, já temos já a PAV, mas isso é em casos mais graves, mas acho que não devia ser necessário chegarmos a casos mais graves para haver apoio às mulheres e apoio a aquelas... Aliás, muitas mulheres estão casadas porque têm dependência financeira. Não é só isso. Muitas mulheres, aliás, nem é só mulheres. Muitos casais estão juntos neste momento porque precisam de estar por causa dos preços das habitações e etc. E não se separam por causa disso. E isso é grave.
Isso é gravíssimo. Aliás, o mercado da habitação e a crise habitacional também vem piorar muito isso, porque as mulheres não Qual têm... é o objetivo deste direto? Como assim qual é o objetivo? Mais mulheres empregadas do que homens. E tu achas que a maioria das mulheres está num casamento? E as mulheres continuam a receber menos do que os Ninguém homens. sabe qual. O pay gap não existe. Existe, foi provado cientificamente por vários estudos e continua a ser real. Qual é o estudo em que queres 2026? analisar? Vários, de várias universidades. É ver as notícias, é estar atento. Ora, de 2026 ainda não tenho, porque ainda não saiu, estamos agora aqui. Tenho de 2025, que foi usado na maioria das notícias que nós vimos, que fala numa diferença salarial de 2/3. Qualquer diferença salarial é uma diferença salarial e continua a ser. 2/3 é enorme, mesmo assim. Estás a brincar? 2/3. 2/3, uma diferença salarial de 2/3 é enorme. Entre homens e mulheres, isso aí é gigante. Então. Continua a ser uma desigualdade. De acordo, validas o estudo? Não. O mesmo estudo que foi citado em todas as notícias que nós tivemos recentemente, que Se calhar nós não vemos as mesmas notícias. Então se cortaram. Porque as notícias que eu vejo não falam de uma igualdade e não celebram de repente estamos todos iguais, temos todos os eu não disse que estamos todos iguais, eu disse que o estudo fala mesmo dessa diferença que tu estás a falar, só que ele diz o seguinte: se o emprego se distribuísse equitativamente por ramos de atividade e profissões, o diferencial diminuiria em 57,9%. Mais à frente ele também deixa claro que as diferenças que se notam nesse valor, apenas 29% do diferencial remuneratório é observável. Ou seja, mesmo que quisesses atribuir diferença à questão de género, só o poderias Mas ela é da ala PSD. Mas qual ala? Ela é militante do PSD? É uma deputada inscrita? Não me parece. fazer com 29% da diferença. Mesmo assim, isso não ia nem nunca tocar naquilo que são as predisposições biológicas da mulher. 2/3 não é 33, é 66, não é? São as predisposições biológicas da mulher para realizar trabalho. É doméstico, trabalho doméstico, e também qual é Claro que é simpatizante do Chega. a medição para o trabalho doméstico. Não me Como é que se digas. contabiliza o trabalho doméstico Não, que é eu feito? não acho que a predisposição da mulher não seja chat. para o trabalho doméstico de todo. Ok. Bruna Andréia. Olá, pronto, o meu nome é Bruna. Já agora vou dar uma introdução também para saberes mais ou menos qual é a minha área de formação. Eu estudei Direito, a minha formação é em Direito da Família. Neste momento trabalho com contraordenações, mas sempre me envolvi naturalmente no feminismo, fui criada por mulheres. Portanto, eu considero-me feminista ainda antes sequer de saber o que é feminismo, porque eu sempre estive rodeada de mulheres. E para começar a minha intervenção no debate, eu não trouxe essas cábulas todas, mas vou falar da minha experiência pessoal e jurídica. Despreparada não quer dizer que eu estou com cábulas. Então, as cábulas é uma forma de preparação. Não é isso, não é? Eu vou começar Man, por reverter um bocadinho para ti mas a bacana, tipo, trouxe-me uma data de papéis, ainda não parou de ler. A única coisa que isso demonstra daquilo que eu vi, é que uma coisa era teres dados concretos e que sustentassem aquilo que estás a dizer. Só que na verdade tu estás a ler o papel em vez de apresentares argumentos. Portanto, man, para mim estás com um monte de folhas à frente. Não é que sejas muito preparada, é mais que não sabes o que é que estás a dizer e precisas de ler. missa e tentar perceber Vejo quais que são o esses discurso privilégios encomendado. institucionais que estás a falar. Ok, para começar, e já sabes que a Constituição Portuguesa garante igualdade a todos os cidadãos que nela habitam. Em Portugal, acontece que as mulheres estão juridicamente excluídas da cidadania, da propriedade, do casamento, como já disseram, Está só a ler, mano, para de ler, fala com a gaja, olha para ela. da educação, do trabalho ou da participação política, é falsa. A primeira vantagem institucional que tu tens começa logo com a Lei da Paridade. Porquê? Porque ela foi instituída com o objetivo de beneficiar as mulheres. Apesar de, claro, estar claro... Não Mano, é- isto são 20 feministas a lutar contra o chat GPT, bro. Não é? Lei da paridade que é referente aos dois sexos, o que é que acontece na prática? Por isso mesmo eu tenho aqui uma cábula para ti, porque eu trouxe o Círculo Eleitoral de Lisboa, onde nós vamos poder verificar coisas... O país são duas cidades, não é só Lisboa. Não, mas Lisboa é a mais competitiva. Tudo o que está aqui a cor-de-rosa são mulheres. Nós temos necessidade de uma lei da paridade porque as mulheres têm pouca representação política, incluindo no maior órgão do país. A conclusão que tu podes tirar daqui é muito simples. 5 partidos dos que estão sentados na Assembleia têm mais mulheres do que homens e nenhum partido fica no mínimo da cota da paridade.
A maioria, aliás, fica ali por volta dos 46%, 50%. Eu acho que também dá jeito aos partidos políticos terem tantas mulheres. É bastante. Isso para mim não é negativo, é uma questão positiva. Eu acho que é positivo, só não precisas de uma lei para reforçar. Claro que sim, porque se não houvesse essa Tu não lei, consegues as chances de estarem mais homens eram muito maiores. Tu não consegues ver porque é que a lei da paridade pode ser negativa para as mulheres? Não, não é. Eu vou-te falar de um conceito que deves conhecer, presumo, que é discriminação positiva. Já ouviste falar? Com certeza. Sabes o que é discriminação positiva, então? Sim, foi o que aconteceu quando, por exemplo, naquele caso muito famoso nos Estados Unidos, veio uma série de feministas dizer que estavam a ser muito mal pagas numa multinacional, tipo o McDonald's, exato. E chegaram à conclusão de que afinal estavam a pagar mais às mulheres. Então isso acaba por ser uma forma de discriminação positiva. A discriminação positiva, falando em Portugal, é atribuir, ou seja, dar as mesmas oportunidades às pessoas que não têm os mesmos recursos. Ok? Ok. Portanto, não é uma vantagem, não é um privilégio, é o contrário disso. É colocar as pessoas em situação de igualdade numa situação que é naturalmente desigual. Falas de diferenças económicas? Económicas. Por acaso gostava de ver, eu por acaso gostava muito de ver aqueles dados que ela trouxe sobre o Círculo Eleitoral de Lisboa, mas aplicados ao país inteiro. Que eu acho que foi estratégico. Gostava de ver no país inteiro como é que isso seria. E gostava de ver, sobretudo, nas autárquicas. Culturais, sociais. Por aí, todos esses económicas, logo já sabemos que temos mais homens em situação de pobreza do que temos mulheres. Isso não tem a ver com o fator homem e mulher. Não, então. Tem a ver... Vou voltar à discriminação positiva, que estamos a fugir um bocadinho do tópico principal. Como tu sabes, quando tu nasces mulher, em certos meios, não é em todo lado, é expectável que tu faças coisas e um homem faça outras. Discordo. Discordas do teu meio pessoal. Não quer dizer que seja o meio da maioria. Aquilo que é a realidade em Portugal. A maioria de nós já crescemos num mundo dentro da ideia do girl boss. Qualquer falar de mim, que cresça no Instagram. Eu cresci no meio de mulheres e eu só tive ideia do que era o machismo quando saí dentro da minha casa. E para mim foi um choque cultural gigantesco. Não estás habituada a conviver com homens? Não estou habituada a conviver com homens. Eu tenho um namorado há 7 anos. Não é por aí. Mas o meu meio base foi as mulheres. E a discriminação positiva é uma coisa que se aplica não é só às mulheres, aplica-se a pessoas com deficiências, aplica-se a pessoas com problemas económicos e a discriminação positiva não foi criada a pensar nas mulheres, foi criada nas pessoas que naturalmente têm mais fragilidades do que outras. Sim, eu gostava de ver tudo isso. Muito relevante e eu acredito que sim, mas estamos aqui para discutir feminismo, então o feminismo não é sobre a mulher? O feminismo é sobre a mulher deficiente. Por isso está relacionado, é sobre a mulher pobre, é sobre a mulher com mais dinheiro, é sobre qualquer mulher. A mulher cristã, a mulher dona de casa. Eu só queria voltar ao ponto do tu não perceberes o porquê da lei da paridade poder prejudicar mulheres. Nós neste momento temos mulheres mais vulneráveis do que temos homens. Sim, inclusive na área de formação. Ok, então se nós tivermos 3 mulheres que são objetivamente melhores do que os 3 homens que queremos colocar na lista, somos obrigadas a colocar um homem que não é tão bom como as mulheres por conta da lei da paridade, verdadeiro ou falso? É falso. Claro que é falso. Ok, a lei da paridade deixa claro que tu não podes ter 2 nomes seguidos de pessoas do mesmo sexo, não é verdade? Ok, então vamos explicar. Temos 3 mulheres que são 5 estrelas na capacidade de resolução do trabalho dela. A seguir vem um homem 4 estrelas, coisa quase medíocre. Este homem não tem que entrar antes desta terceira mulher? Tem que entrar antes, é a lei. É a lei, então esta mulher não está a ser prejudicada porque teve que entrar um homem medíocre antes dela? Claro que está a ser prejudicada. Ok, então mas obrigada por concordares que a lei da paridade pode prejudicar as mulheres. Sim, mas nenhuma lei Mas tu disseste que não. Isso é o caso. Sabes que a lei é geral e abstrata, primeiro ponto. Com certeza. Pronto, sendo geral e abstrata, tem lacunas. É geral e abstrata e eu fiz-te uma pergunta de uma lacuna que tu disseste que não existia. E ela claramente... O trigger warning é ela estar sempre constantemente a dizer dissestes, fizestes, isestes. Existe. A lei da paridade tanto prejudica homens como mulheres porque então, não tem para ti não existia a lei da paridade? Por mim não existia a lei da paridade. Aí não era só essa mulher que era prejudicada, eram as outras 500 Porquê? Estás a dizer que elas não têm capacidade como esta? Não, não estou. Não estou. Não está, claramente estás, porque se eu te estou a dizer que elas entram por capacidade e tu estás a discordar, estás a dizer que as mulheres não têm capacidade. Esta miúda entalou-se completamente. Mas isso é uma mulher e iam ser Mas tu acabaste de afirmar que não. São mais prejudicadas porque se o número de mulheres na Assembleia é superior, ou candidatas à Assembleia, é superior ao número de homens. Achas que isso é uma coisa má? Não, eu acho que é ótimo que as pessoas sejam julgadas pelo seu mérito. Ação feminina até no setor privado, pelo menos 33%. Quero ouvir aquela senhora mais velha. Tem que ser constituído por mulher.
Não estou. Então, tem duas opções. Você afirmou que é uma mulher Sim. formada em 3 faculdades. Que É a segunda vez que É o símbolo de pessoas que levantam a mão. Eu não disse que sou formada. Para acabar o debate. Eu disse que passei por 3 universidades. Ótimo, Falar tudo o bem. tempo agora, se quiser. Desculpa, tá certo. E à frente confirmei essa questão. Quero ouvir esta senhora aqui, Senhor, fiquei com parte de um curiosidade. princípio que é, eu não sou uma mulher livre. Fui vítima de um caso de violência doméstica e estive com um homem terrível. Então eu entendo quando vocês vêm aqui e falam de homens abusadores. Eu entendo, mas o facto de existirem homens abusadores não quer dizer que nós temos que parar de confiar em todos os homens. Olá. A tua premissa é o objetivo final do feminismo, é a destruição da mulher e, consequentemente, da família. Acho que temos aqui que primeiro perceber o que é que consideras que é uma mulher e o que é uma família. Eu posso dizer que, do meu ponto de vista, eu sou uma mulher, tenho uma família, sou casada, tenho um filho, estou extremamente satisfeita com a minha família, estou extremamente satisfeita com a minha condição enquanto mulher. Tenho um marido fantástico que me apoiou na maternidade e que divide a educação do meu filho. É isso De que eu uma quero maneira saber. Quero ver esta 50-50, senhora. eu até se calhar até posso dizer que se calhar ele teve que participar mais do que eu numa fase inicial com o nosso filho. Há sinceramente, claro, uma diferença entre mulheres e homens, que é o facto de somos nós que damos à luz, não é? E eles não. Mas no que respeita a tudo o resto, estamos equiparados. Portanto, eu sou dedicada à educação do meu filho, o meu filho é educado por uma mulher e por um homem, mãe e pai, por acaso, porque poderia não ser assim, e aquilo que fazemos é tentar educar o nosso filho para uma sociedade mais justa, para que respeite todos os seres humanos equitativamente, sejam eles homens ou mulheres. Certo. Se isto para ti é feminismo, não sei. Eu considero-me uma feminista porque procuro que todas as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, porque assim não tem sido. E se calhar ainda aqui buscar até um bocadinho do tema anterior, em que falavas que temos todos os mesmos direitos, não temos, porque há diferenças que tu própria falaste que se mantêm, e os direitos que conquistamos temos que lutar para que se continuem, porque senão não continuem. Esta senhora não está a ler. Concluo a dizer-te que sou uma mulher, sou mãe, tenho uma família unida, feliz, sou feminista, e como é que eu, que sou feminista, posso destruir a minha família? Então, eu vou começar pelo final aqui, que é Bom por dizer ponto. que eu concordo completamente que temos de Miguel continuar a Berlim. lutar. Foi o que eu disse, é por isso que eu, de forma ativa... Não, quando tu não grupos disseste isso, aliás, tu começaste esta conversa por dizer exatamente que as feministas estavam a continuar uma luta que não fazia sentido. eu acredito não estarem corretos nesta atuação, falam contra o voto feminino, eu sou a primeira a defendê-lo e vou mais longe a dizer que sou da poucas mulheres a dar relevância o suficiente para se chegar à frente e vir defender esse direito. Voltando atrás, disse que o homem e a mulher, tirando o parto, estão completamente equiparados. Eu não concordo, porque eu acho que o feminismo foi essencial para garantir, por exemplo, o maior destaque das mulheres nos desportos, que até é debatível se foi suficiente até ao momento. O feminismo perde todo o valor que tem nesse sentido quando aceita homens biológicos dentro dos desportos femininos. O que é uma mulher? Para mim, mulher é conceito científico, mulher é a fêmea adulta da espécie humana. O que é que isto tem a ver, bro? Genuinamente, tipo, esta mulher divagou, completamente, isto já não tem nada a ver com aquilo que estava a ser o tema. Esta senhora entalou-a muito bem. Entalou-a muito bem. Disse, olha, então, mas como é que eu, enquanto mulher, sendo mãe, tendo uma relação monogâmica, heteronormativa com o meu marido, educamos a nossa criança para ser uma criança que respeita todos os seres humanos, como é que eu estou a destruir a sociedade? E ela fugiu totalmente do tema, bro. Totalmente. Basou. Só. Cagou no tema. E o que é uma família? Família é aquilo que vai acontecer com uma mulher, um Portanto, homem foi falar sobre a cena dos trans. e um filho, 2, 3, um cachorro, um cão. É isso, uma família. Então não estou a perceber como é que o feminismo... Um cachorro a um cão. Vai acontecer com uma mulher, um homem e um filho, 2, 3, um cachorro, um cão. Um cachorro a um cão. É isso, uma família. Então não estou a perceber Sim, como não é que tem o nada a ver. feminismo destrói a família. Continuo sem conseguir Porque perceber. não É sou eu que o feminismo digo- tem a ver com a destruição de uma família. Ok, é porque não sou eu que digo que o feminismo destrói uma família. É aquilo Tu acabaste de dizer. Tu dizes isso constantemente. que nós vemos ativamente as feministas a pedirem. Por exemplo, Katie Wicks tem um artigo académico chamado Abolição da Família.
Bro, man, eu pergunto, eu volto a dizer, esta mulher não consegue argumentar, não consegue ficar on point e depois vai buscar basicamente nomes aleatórios, pessoas aleatórias que têm opiniões, não é? Tipo, são pessoas que têm opiniões, têm artigos sobre assuntos, mas ela vai buscá-los para dar como exemplo geral do que é que diz o feminismo. Não, isso é o que disse essa pessoa que se considera feminista. A teoria feminista menos famosa. Isto aconteceu nos Epá, o quê, bro? anos 1970, então é especialmente comum dentro das feministas marxistas. O que acontece O que é que ela está para aqui a dizer, bro? é que a maioria das feministas não coloca isto de fora. Mas podemos voltar a feministas Ainda bem, mais porque consensuais. existem, como tu sabes, diferentes correntes feministas. Há, inclusivamente, uma questão que é a sociedade tem vindo a evoluir. Felizmente, não é? Porque tens aqui, gostado tanto de citar pessoas como a Simone de Beauvoir e podes ainda selecionar outros nomes para citares, mas felizmente isso já foi há 100 anos, não é? Felizmente temos evoluído bastante. Não. Pronto. E, portanto, estás a Não. citar a opinião de uma pessoa só como Eu só sendo eu só uma quero coisa mesmo dar a atual. explicação aqui que foi. Eu trouxe Simone de Beauvoir porque Simone de Beauvoir é a madrinha do feminismo ocidental. Ela é a madrinha do feminismo. Sim, mas e então? O que é que isso tem a ver? O facto de uma pessoa ter sido a fundadora do movimento não implica que o movimento continue com as mesmas ideias de quando foi fundado. Isto não tem nada a ver. Simone de Beauvoir foi efetivamente uma senhora muito à frente do seu tempo, que fundou um movimento essencial, mas claramente que o mundo mudou desde aí. Mas isso é assim tão difícil de entrar nessa cabeça, minha senhora? Na França, ela é a figura Já central. mudámos de século. A Pois. questão não é o ter mudado. Já mudámos de Ai século. não! Exato, e vamos debater lógica, é completamente Pronto, já irrelevante mudámos de falar de século. Aristóteles, não Já é? Quem é que mudamos quer de século. saber desse tipo? Eu Man, esta mulher, meu, eu juro, pá, não consigo consigo. entender que certas pessoas tenham dificuldade em entender a importância dos clássicos. Quando estamos a discutir um tema como o feminismo, eu fui extremamente justa. Eu não trouxe sufragistas porque achei que não era justo ainda estarmos a discutir coisas como o voto, que para mim não merecem discussão, aquelas mulheres tinham razão, Já saímos completamente do ponto. mas eu também não vos trouxe nem feministas radicais, nem feministas interseccionais, que são justamente as feministas mais normais. Mas se quisermos ir por Mais aí... normais. Mas então eu não estou a Quando? perceber. Sim, Então sim, são mais normais. Então eu não estou a perceber. São O que é que tu feministas tens? como vocês, que não acreditam. Vocês têm feministas neste momento que defendem uma coisa. Como vocês, ela já ia a fazer um julgamento geral sobre as pessoas que estão ali naquela sala, Muito mas voltou concreta, atrás. que é coisas como o Já está a ficar fora de si. homem é a versão inacabada de a mulher. Os homens devem ser aniquilados. Não estamos vocês podem. Epá, mas o que é que isso tem a ver com o tema? A senhora estava-te a fazer uma pergunta e perguntou-te como é que uma senhora como esta, que tem uma família heteronormativa, que tu tanto defendes, está a destruir a sociedade. Eu gostava de ouvir a resposta a essa pergunta. E até vir dizer que eu não defendo. Olha, esse tipo de Andréia, não é coisas. isso que estamos aqui a falar. Tu Pimba! Cala-mas, está-mas a caladinha, pá! Está-mas a caladinha e volta ao tempo. Mas não é isso. A senhora questionou as feministas que eu estava a trazer. Reclamou de Simone de Beauvoir. Eu estava Ela não reclamou! Ela disse só que mudámos de século para discutir as outras coisas. dizer outras. Dei-lhe um exemplo de uma feminista, não Simone de Beauvoir, que escreveu um artigo onde deixou claro que queria a abolição da família. Eu, enquanto pessoa de direita, sou a primeira a dizer: eu não sou da extrema-direita, eu não defendo o que eles defendem. Bem, não, que ideia, mas é A senhora, simpatizante. então, não defende o que estas feministas Não, o que radicais está a defendem. parecer é que tu Mas tem própria- coragem, como eu, de se Eu acho afastar que dos tu própria- radicais? É essa a pergunta. Não, eu acho que tu és mais feminista do que aquilo que aparentas. Mais uma Porque pessoa aqui defendes tantos dizer o direitos. que é que eu Sim. sou. Sim, eu compreendo. Vocês não querem que a mulher que seja livre, vocês querem que a mulher seja aquilo que vocês querem que ela seja. Não, mas eu sou uma mulher A segunda livre. pessoa a vir-me aqui. Eu sou uma mulher livre. Mas está aqui a impor o que é que eu como tenho de ser. Assim como tu és uma mulher livre. Então, E eu sou escolhi- livre? És uma mulher livre. Então, eu posso dizer Não que é? não sou feminista ou a senhora vai-me corrigir? Oh man, esta rapariga, eu acho, eu fico tão. Pá, sabem, isto é um bocado de Rita Matias vibes, que é tipo, do género, tentam defender as mesmas coisas, defendem o feminismo, mas depois não são capazes de reconhecer que são feministas. Percebem? Ou seja, defendem as mesmas coisas, mas têm que dizer que não são feministas, que é para ter a simpatia dos homens. Tipo, é uma pick-me, no fundo. Tem para ter a simpatia dos homens e para agradarem a um público masculino. A dar opiniões completamente, pá, enfim, não é? Que a mulher devia estar em casa, que a mulher é mais feliz em casa, a tratar das coisas, porque isto é o que os average trogloditas portugueses querem ouvir, não é? Tipo, o average troglodita no TikTok gosta de ouvir estas merdas e mete like nestas merdas e, se eu preciso, reencaminha para a mulher a dizer: estás a ver, esta aqui é que é uma gaja a sério, quer ficar na cozinha o dia todo enquanto eu saio, vou fazer. Man,
É isto. Agir pela quarta Estou-te a vez. dizer é que não estou a perceber então. Esta pessoa nem sequer é séria, mano. A partir do momento em que esta pessoa faz dinheiro com as redes sociais e é uma criadora de conteúdos, não pode ser uma pessoa que está a discutir este tema. Meu, deem um espaço a pessoas académicas, meu. Porquê é que vivemos a morte do academismo? Eu ainda não percebi. Pá, porque é que nestes programas se chama... Eu percebo que é por relevância, percebo que os feridos tenham feito isto mais por questão de isto ter números à pala de ser esta pessoa, que é polémica. Mas eu acho que era muito mais interessante ter este tema com académicos. Este debate era muito mais interessante com académicos e não com pessoas do Twitter, meu. Epá. Porque estás a contradizer-te naquilo que tu próprio dizes. Não, de todo. Sim que está, claro que está. Onde é que está? Claro que A está. contradição. Eu estou-te a dizer que eu, que sou feminista, não estou a destruir a minha família. Eu criei A primeira coisa que eu disse criei no uma família contexto moderna. desta afirmação Portanto, foi, tu estás as a meter as famílias- feministas e as mulheres todas no mesmo Não saco. estou extremamente falsa e podem voltar atrás na gravação. A primeira coisa que eu disse quando dei contexto a esta frase foi: eu não estou a dizer que as feministas individualmente, e a senhora é o quê? Uma feminista individualmente, odeiam as mulheres ou estão a favor da abolição da família. Isto vem num ponto mais profundo, que é as raízes do feminismo em si. Então eu preciso de entender que é Katy Wicks, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, eu nem sequer estou a ir para as mais radicais. A senhora tem coragem, como eu, de se afastar das feministas radicais e dizer não concordo com estas mulheres? Mas não concorda em certos pontos, concorda noutros. Qual é que é a diferença? Os Estados Unidos também foram fundados por pessoas que tinham escravos. Isso não quer dizer que atualmente os fundamentos da Constituição estejam fundamentalmente errados só porque as pessoas que os redigiram tinham outras ideias que divergiam daquelas em especial. Eu não sou as mulheres em concreto. Todos nós temos as nossas ideais. Individualidades, como é lógico, mas isto é assim tão difícil de perceber. Que tu podes te identificar com um movimento e não querer e não defenderes tudo aquilo que as pessoas que o formaram defendem. Então a senhora Nossas concorda com a ideias, abolição da por isso é que família de elas Katy se Wicks? batem. Epá, Eu não concordo não consegue, ela não consegue formular uma ideia, man. Está a repetir os temas dos papéis que leu. Abolição de família, porque todos Então nós, porquê como é que tem você medo de dizer disse, que não concorda todos com nós, Katy como Wicks? você Mas disse, qual medo que isso é relevante sequer para o debate? Isso nem sequer é relevante. Epá, eu não consigo ver isto, desculpem. Tipo, isto é mesmo um antro de ignorância. Vamos falar Pá, do até pipi? me custa esta senhora que tentou ser minimamente séria. Rafa, obrigado pelos 16 meses, meu. Thank you, man. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Até me custa por esta senhora que tentou ir lá genuinamente ter uma conversa decente e está aqui presa nesta estupidez de falta de capacidade de argumentação. E não sei, man. É muito triste. É muito triste. Portanto, depois vocês veem pelos comentários que é só homens, praticamente. As únicas pessoas são só isto, maioritariamente os comentários são só homens, e os outros são mulheres a validar os homens. São só gajos a dizer a lavagem cerebral destas mulheres é sofrível, um adulto versus 20 crianças. São todas feministas e o feminismo é espetacular, mas quando se fala nas académicas e base de feminismo, nenhuma delas tem coragem de assinar por baixo. Não sei quê. Obrigado, Hugo. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Que isto é merda, bro. Desculpem lá, o que é isto? Man, pior que uma feminista, só mesmo um homem feminista. Man, o que é isto, man? Por amor de Deus, mano. O que é esta merda, mano? Olha, eu até tenho vergonha.